Bom dia. Hoje são 23 de julho. Daqui a 8 dias o mês se finda e vamos começar o mês de agosto, mês 9, certo? Mas assim, são agora 8 horas e 28, certo? Ontem, quando eu falava aí, sabe, fazia as minhas falas de caboclo falador, certo? Eu toquei em Marx, certo? Toquei em Marx e vamos fazer aqui umas correções, certo? Mas falamos aqui de Marx. Marx que eu falo aqui é Karl Marx. Carlos, certo? Mas como o cara é alemão, ele tem direito de ser chamado, de ter o nome dele chamado em alemão. Então é Karl Marx, certo? Ele nasceu em Treveris, em 5 de maio de 18, certo? E morreu em Londres em 14 de março de eu vou repetir aqui. Ele nasceu em Treveris em 5 de maio de 1818, certo? E morreu em Londres em 14 de março de 1883. Portanto, ele é um cara que nasceu, viveu e morreu no século XIX. Ele é um cara do século XIX, certo? Aí dá para ver assim, sabe? Eu deveria falar de corpo, eu deveria falar de natureza, certo? Mas quero já desde logo ir adiantando então, sabe? Marx nascendo em 5 de maio de 18, certo? Brotou no mundo físico, no mundo material, no mundo da energia, matéria e energia. Eu quero sempre, a partir de agora, sabe, tocar essas coisas aí, lembrando o Marcelo Gleiser, certo? Falando de matéria e energia, porque no fundo é isso. Eu vou falar logo mais aí do Arthur Schopenhauer, sabe? Ele vai falar de uma força bruta que a gente tem, que ele vai designar por vontade, mas no fundo mesmo eu acho que é energia, bicho, sabe? Nós estamos falando de energia. Ele vai falar de fome, vai falar de medo, vai falar de sexo, certo? Mas esses conceitos, fome, medo, sexo, categorias, como quiser, ou palavras categorizadas, ou conteúdos categorizados, certo? Fome, medo e sexo, são traduzem as palavras, né? Traduzem fenômenos, sabe? Que vem de dentro do corpo da gente, sabe? Que vem do cérebro, sabe? Que é empurrado pelos hormônios, sabe? Os hormônios que atuam, sabe, na consciência, sabe, que forçam o corpo a reagir. E tudo isso aí, sabe, essas forças aí que vêm, e estou falando de força, eu estou falando de energia, sabe? Essa coisa, a energeia, essa coisa que a natureza, sabe, não é própria do ser humano isso, certo? Da base dos corpos que se materializam na superfície do planeta, todos os corpos têm energia, do verme, sabe, ao ser humano, se a gente quiser colocar assim, sabe? São seres, sabe, que se movimentam, que se mexem, sabe, que saracoteiam, entendeu? E aí, essa coisa que faz essa coisa aí para frente, ter movimentos, é energia. Uma coisa que brota aí, sabe, no corpo e vem do corpo, sabe, que agita, tá certo? Então essa agitação aí é causada por energia, certo? Energia que talvez tenha alguma coisa a ver com o magnetismo, sabe? Aí o magnetismo do fundo da Terra, sabe, do olho da Terra, entendeu? O magnetismo do cosmos, sabe, que causa o equilíbrio. Mas enfim, estamos falando de matéria, os corpos e dessa coisa que está dentro dos corpos, que é a energia. E eu falava do Marx, e o Marx foi um corpo, sabe, um corpo humano aí movimentado por forças diversas, sabe, por energias, sabe, seja a energia chamada à vontade por Schopenhauer ou não, sabe? Mas assim, forças como ali, sabe, que são qualificadas como fome, medo, sexo, entendeu? Essas três categorias aí, fome, medo e sexo, foi o Schopenhauer que anotou. Mas o fato é que Marx nasceu em 18 e adquiriu um corpo, certo? E um corpo que também, sabe, desenvolveu essa energia, sabe, se localizou, ou aí o comando dessa energia vem do cérebro, certo?
Então, corpo humano, sabe, que tem aí uma estrutura, celular, sabe, chamada cérebro, certo? Cérebro que se liga com o corpo através de canais, as veias e vasos, entendeu? Que carregam sangue, mas tem os dutos também hormonais, enfim, tá certo? Aí, o ser humano, certo? O ser humano, Marx, ser humano nascido em 5 de maio de 18, certo? E falecido em 14 de março de 1883, um cara do século XIX, como eu disse, certo? Ele aqui diz que ele foi filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e revolucionário socialista alemão. No fundo mesmo, ele pode ter todas essas qualidades aí, certo? Aí o economista depende do que se entende por economista. Ele produziu uma teoria econômica, certo? Talvez por isso seja chamado de economista. Da mesma forma como eu chamo de jurista, quem produz livros aí, sabe, com conteúdos legais, tá certo? De direito. Historiador porque aí, sabe, ele fez a interpretação da história, sabe, escreveu, foi jornalista e como jornalista, por exemplo, ali aquela revolta lá da Comuna de Paris, por exemplo, ele documentou, certo? Tem a outra, o 18 Brumário também, sabe? Ele escreveu uma carta ao Abraham Lincoln na época, certo? E assim, foi um cara aí, então, foi um historiador, ele era ligado, portanto, no tempo, tá certo? Foi sociólogo porquanto transcreveu, sabe, ali, sabe, teorias a respeito das relações sociais humanas, entendeu? E, enfim. Mas assim, é um cara, certo? Foi um teórico político, um cientista político, talvez melhor dizendo, certo? Porque se ocupou em avaliar e posicionar questões aí com esse conteúdo aí da teoria da ciência política, tá certo? Mas acima de tudo, podemos dizer assim, sabe? Ele é filósofo, enquanto todos nós, de certa forma, somos filhos da filosofia. O pensamento humano, quando começou, sabe, ali a pensar a realidade ao redor, sabe, foi chamado de filosofia, o conteúdo, certo? E esse conteúdo está aí entre nós, e estou eu aqui falando também de filosofia. Quando eu vou falar aqui do Schopenhauer, vou falar de filosofia também. Mas aí ficam essas anotações sobre o Marx. Mas o Marx escreveu uma obra, sabe, chamada, e justamente por isso que eu falei, quando eu falei ontem, comentei, e disse que o Schopenhauer foi um autor numa vertente kantiana, e o Kant, quando escreveu, foi num gênero, não sei se foi inventado por ele, chamado de crítica, certo? Então, as teorias deles eram sempre teorias que tentavam fazer avaliações, fazer julgamento, fazer juízos sobre o pensamento e sobre elaborações teóricas de quem o antecipou, tá certo? E esse tipo de avaliação, de ponderação, foi chamado de crítica. E o Marx escreveu uma obra crítica também nessa esteira aí dos escritores da época, certo? Kant findou a vida dele no começo do século XIX, em 1804. Ele é um cara mais da metade do século XVIII ali, sabe? Entre 50, né, e 100 do século XVIII. E o auge dele, da vida dele, não sei, me parece que ele morreu com 70 anos, não estou lembrado. Mas assim, ele produziu, sabe, chamou a obra dele de crítica da razão pura, por exemplo, tá certo? E o Marx vem atrás ali, sabe, na esteira de Hegel, tá certo? E escreve Das Kapital, Kritik der politischen Economy, Kritik der politischen Economy. Está mal pronunciado meu alemão, mas fica assim. Que traduzido é crítica da economia política, tá certo? Era a forma como se chamava ali a economia na época, com um caráter político, certo? A economia enquanto produto das relações políticas dos seres humanos, tá certo? Aí vem aí, mas assim, a palavra que eu queria pegar era justamente o critique aqui, né? Critique der politischen economy, tá certo? O critique aí, entendeu? Então uma crítica aí nos padrões aí, mais ou menos aí do que elaborou as suas obras o Kant, Hegel e quem sabe o Schopenhauer, etc, entendeu? E eu precisava falar essa coisa aí só para clarear, perdoem aí a pronúncia do alemão, tá certo? Já do Darwin é uma outra figura que eu quero traçar aqui, porque eu quero falar
de matéria e energia, eu quero falar do Schopenhauer, eu quero falar da vontade do Schopenhauer, dessa coisa bruta, e quero falar dos corpos brutos, dos animais, da origem das espécies, certo? Das espécies é onde se situa o ser humano, sabe, que vai se desgarrando é dos brutos, mas aí em pleno século XIX, sabe, o Schopenhauer vem dizer, sabe, que a gente tem essa base, uma força estupenda em nós chamada vontade, que no fundo é pura animalidade, entendeu? E que nos subjuga, que nos derrota, que nos arrasa, certo? Mas ele propõe ali uma válvula de escape, sabe? Propõe uma ética, né, um modo de controle, sabe, de controlar essa força bruta. Ele não deixa assim a vontade absoluta. E aí, sabe, nós somos os seres que somos hoje. Aí, vestido, eu estou vendo aqui o Darwin aí, sabe, com uma costeletona ali, sabe, mas todo vestido, bem comportado, pousando para uma fotografia, tá certo? Porque é assim, pode ser que a vontade estupendamente furiosa de Schopenhauer esteja dentro ali do Darwin, entendeu? O Darwin, por exemplo, ele teve filhos pra cacete, certo? Ele não deu descanso para a patroa dele, certo? Me parece que foram 12 filhos. Ele perdeu vários em vida, entendeu? Mas ele se afastou, foi morar numa granja ou coisa parecida assim aos redores de Londres, entendeu? E lá, rapaz, ele botava quente na mulher dele, sabe? Porra, igual aquele cara, rapaz, onde eu tava querendo me lembrar, sabe? O Cronos, certo? O Cronos era um tarado, rapaz, ele botava fumando na terra, certo? Como é que chamava a terra em grego, certo? A mulher dele não suportava mais, sabe? Tanto era assim, sabe? A obstinação, sabe? Dele por sexo, tá certo? Aí nisso aí eu acho que não sei se a cabeça do Schopenhauer estava contaminando por isso, certo? Mas o cara, o Cronos era Gaia, o nome da mulher do Cronos foi Gaia, certo? Aí, para os gregos foram os dois deuses aí, os dois titãs, eu não sei se foram titãs, mas aí seres espirituais aí, sabe, seres mitológicos, seres lendários, sabe, que deram origem aos gregos, entendeu? E no fundo mesmo, sabe, esses caras aí, esses deuses aí, era a cabeça dos próprios gregos, entendeu? Tava no imaginário dos gregos isso aí, entendeu? Mas assim, o Cronos era um cara dominado, um cara cheio de vontade sexual, entendeu? Puta que pariu. Mas assim, falações à parte, caboclo falador não presta, certo? Mas o Charles Robert Darwin, aqui está dizendo que a pronúncia, certo? É W mesmo, certo? Darwin, e não Darwin, certo? Como eu imaginei que pudesse ser, certo? Ele nasceu em Shrewsbury, em 12 de fevereiro de 1809 e morreu em Downey, em 19 de abril de 1882. Ele também é um cara do século, como Marx, certo? Ele é um cara do século XIX, certo? Mas ao contrário de Marx, que se dedicou à filosofia, ele foi naturalista, geólogo e biólogo. Então um cara aí das exatas, um cara aí do mundo da matéria, certo? O naturalista estuda as plantas aí, os animais, aquela coisa toda. Geólogos estuda aí, né, a terra, aí, sabe, a matéria, o terreno, essas coisas assim, entendeu? E biólogo estuda a vida do modo geral, certo? E britânico, ele nasceu na Inglaterra, tá certo? Aqui não diz onde essas cidades estão, mas se imagina que aí Downey e Shrewsbury são cidades ali, não diz se é perto de Londres ou se não é, entendeu? Mas assim. E ele escreveu um livro e publicou em 1859 esse livro. O livro é A Origem das Espécies, certo? Esse livro causou espanto na sociedade e comunidade científica da época, mas conseguiu grande aceitação nas décadas seguintes, superando a rejeição que os cientistas tinham pela transmutação de espécies. O Nietzsche, quando vai falar de mudança, de transformação, ele fala de transmutação também, certo? Então, o Darwin se posicionou falando de transmutação das espécies. Ele imaginou aí, sabe, de como dos vermes chegamos até aí, sabe, aos seres atuais. Isso aí foi uma transmutação no tempo, e ele chama aí, né, os seres aí de espécies, certo?
E então opera aí essa ideia aí. Em 70, a evolução por seleção natural tinha apoio da maioria dos intelectuais. Aqui está dizendo o seguinte, que a transmutação da espécie se deu por seleção natural, certo? Um comendo o outro, entendeu? Um lobo do outro, certo? Como diria o Hobbes, entendeu? Um comendo o outro, certo? E assim, né? A sua aceitação quase universal, entretanto, não foi atingida até a emergência da síntese evolutiva moderna entre as décadas de 30 e 50, quando um grande consenso consolidou a seleção natural como mecanismo básico da evolução. A teoria de Darwin é considerada o mecanismo unificador para explicar a vida e a diversidade na Terra, e eu paro por aqui porque não quero falar de Darwin, certo? Eu quero falar de matéria, quero falar de energia, porque eu quero, na verdade, retornar uma leitura aí, sabe, ao Schopenhauer, tá certo? Então o Schopenhauer ele fala o seguinte, tá certo? Ele faz uma síntese ali, sabe, falando de conhecimento, de como é que o conhecimento humano acontece, certo? Então ele fala de um sujeito que se queda diante de um objeto, tá certo? Como queria Kant, tá certo? E aliás, digo melhor, Kant dizia que o conhecimento se dá numa relação entre sujeito e objeto operada pelo intelecto. Já o Schopenhauer vai dizer, não, pera lá, a coisa não é bem assim não. Tem um sujeito e tem outro sujeito. O que é objeto para o Kant não é objeto para mim, certo? Eu prefiro falar de sujeito. Porque o Schopenhauer ele vai chegar à conclusão que a materialidade dos corpos, certo? Aí, sabe, essa coisa molecular, sabe, essa coisa celular que unifica todo mundo, que unifica todos os corpos. Quando eu falei ainda agora de Marx, disse que ele se pôs no planeta com um corpo celular, com um corpo molecular, entendeu? Então, assim, é um corpo, certo? E um corpo que encara outro corpo. Ele foi jornalista, entendeu? De repente ele estava num processo de comunicação como emissor em face de seus leitores, os receptores, tá certo? Corpos e corpos, tá certo? E é aí que vai se centrar o Schopenhauer para dizer, sabe, que a base dos seres vivos, certo, é o corpo, independentemente de operar em conhecimento ou não, tá certo? E esse corpo, sabe, ele produz aí, sabe, movimentos, sabe? Aí no caso dos seres humanos, o Schopenhauer vai dizer, sabe, que o que movimenta os seres humanos, sabe, são aí, sabe, o que movimenta os seres humanos é a vontade, tá certo? Ele fala, ele não diz assim, pelo menos o Vitor não pontuou, certo? Ele não fala de necessidade, de que os seres humanos, sabe, têm necessidade de comer porque sentem fome, tem necessidade, sabe, de escapulir dos perigos porque tem medo, e tem, assim, necessidade de fazer sexo por prazer e por necessidade de reprodução da espécie. Ele não fala, assim, de necessidade, assim, aí, claramente, não vi hoje, quando eu fazia meu trabalho com o Vitor, certo? Ele fala de necessidade. Ele fala dessas forças, que são forças, ímpetos, impulsos, ou como diz o próprio Schopenhauer, ânsias, certo? Que a gente tem, sabe? Aí, desejos, etc e tal, certo? E aí isso nos impulsiona, como impulsiona todos os animais de um modo geral. Fome qualquer animal tem, certo? Medo qualquer animal tem, sexo qualquer animal tem. Então nesse momento aí Schopenhauer nos nivela, sabe? A essa base nos põe sabe, numa situação comum de portador de corpos iguais aí, sabe? Todos somos animais, certo? Somos animais, e conforme essa natureza animal é natural, sabe? Nós temos esses impulsos medonhos. A gente vai se destacar dos animais porque será capaz de estabelecer controle dessas forças. Vamos ter uma ética que é hoje o que nos regula, certo? E nos põe aí, sabe, diferente dos animais, justamente por causa disso, dessa capacidade que a gente tem de fazer controles, bicho, de negar a vontade, essa força estupenda que está em nós. Ele chama de vontade essas coisas aí, certo? Eu prefiro falar de energia, certo? Mas tá bom, assim, para teorias, seja à vontade, entendeu? Não tem problema nenhum. E no caso aí, sabe, a solução para o problema do ser humano aí, sabe, possuidor dessa força irracional, sabe, aí, sabe, que nos põe aí, que nos permite, inclusive,
ter outra forma de acesso à natureza, a conhecimento, que não seja apenas o mundo da representação, o mundo intelectual, tá certo? A solução para assim, para superar a vontade, que é justamente esse meio que nos possibilita acessar aí outros tipos de conhecimento, ou fazer inter-relação com a natureza, é a negação, certo? Negar a vontade, fazer restrição a essa busca de plenitude, que a vontade ela é insaciável, ela é plenipotente, certo? É isso que faz os estadunidenses e o Breno Altman defenderem a ideia de que a liberdade de expressão, sabe, essa coisa, essa necessidade de falar, sabe, é uma necessidade absoluta, imperiosa, entendeu? E que não deve ser submetida a leis. Até um certo ponto pode até ser, tá certo? Aí o que acontece? Vamos ter que ter leis sociais, é isso que o Breno Altman defende, certo? Para poder ali, sabe, fazer controle dessas forças aí, inclusive dessa liberdade de expressão, que seria uma manifestação de vontade plenipotente, tá certo? E aí, sabe, esse mundo, aí caiamos, aí busquemos aí o Darwin, certo? Com essa história da origem das espécies, e aí quando ele fala aí do processo de seleção natural, de um maioral, de um forçudo comendo o fracote, entendeu? E os forçudos é que vão sobrevivendo. E só que o ser humano se meteu nessa peleja aí, desceu das árvores, sabe, foi para planície, sabe, disputar ossos e disputar carcaças, sabe, e depois abater sua própria caça, entendeu? E a esconder e a correr, sabe? Aí, sabe, disputar com os predadores aí, saiu pra porrada mesmo, sabe? Desse modo saiu vitorioso. Eu acho que é a isso que se deve, bicho. Por que que nós temos hoje aí, sabe? A inteligência e essa força, essa energia medonha dentro de nós, chamada inteligência, e que nos põe a salvos e diferentes do mundo animal, tá certo? Eu prefiro ver por aí, sabe? O que nos fez aí foi a pertinácia, sabe, de insistir, sabe, nessa disputa de querer viver, sabe, de querer viver, e aí essa vontade de querer viver, sabe, foi se impondo, e aí despertando a inteligência e alargando o crânio, sabe, essas coisas todas, e somos o que somos hoje, certo? A seleção natural nos pôs aí e nos tornamos aí, sabe, fortes aí, sabe, aí nesse processo de seleção aí, sabe, e na origem da evolução da nossa espécie por essa razão, certo? Eu penso que é dessa maneira. E é dessa maneira que a gente se aguenta, tá certo? E é dessa maneira, aí eu paro por aqui, corto aqui, Marx, certo? Deixa eu ir aqui para o computador, certo? Para tirar daqui. Não vou deixar então. Mas é dessa maneira que eu vejo então, sabe? Deixa eu tirar, não, deixa ele aí, que a gente vê hoje, sabe? Eu anotei aqui, sabe? Eu queria falar de fascismo, sabe? Essa história de fascismo é aí, sabe? É um conhecimento, sabe? O fascismo é uma teoria, uma ideologia que está hoje aí no mundo, certo? Mas que sempre esteve, bicho, sempre esteve essa história de fascismo, sabe? São regimes de força, regimes de sujeição, sabe? Do ser humano por outro, sabe? De um fortão sobre um fracote. Só que entre os humanos essa parada é dura, bicho. Não tem fortão, sabe? E fortão, sabe? Ou tem fortão e fortão, tá certo? Davi derrotou Golias, aí nessa metáfora aí, nessa metáfora aí, sabe? De força, sabe? E assim, ali o Golias, ali aquele corpanzil, entendeu? Ali com uma espadona, sabe? Ali a sua armadura. E o Davi com a sua funda, sabe? Ali, sabe? Com uma pedra derrubou o cara no chão, o cara ficou tonto, sabe? Foi o bastante para o Davi pegar a espada e cortar o pescoço dele, entendeu? É dessa forma que as coisas vão se equilibrando, tá certo? Na natureza é assim. Então vamos admitir com Darwin, né, que existe realmente a origem da nossa espécie está aí no meio da brutalidade, tá certo? E que hoje nós escapamos por quanto nós usamos aí mecanismos, como sugeriu aí o Schopenhauer, certo? Falando aí de negação da vontade, dessa força estupenda. O Schopenhauer falou da arte musical como sendo uma forma de como controlar essa brutalidade que existe em nós, tá certo? Mas o fascismo e o nazifascismo são forças ali, sabe? Forças motivacionais, são energias, sabe? São impulsos
que aí, sabe, o mundo o mundo externo aí estimula, sabe, aí, sabe, pessoas aí, sabe, provocam esse debate. Eu falava ontem da questão de como surgiu a palavra bárbaro, certo? O discurso do ódio, bicho. O nazifascismo é um discurso de ódio, certo? Em que seres humanos, sabe, alimentam dentro de um grupo, né, essa movimentação de hormônios dentro de nós que nos faz ficar cegos, que nos faz ficar aí, sabe, obcecados, sabe, e nos faz partir para cima do outro e nos faz matar, como hoje, rapaz, lá, olha, veja lá ali na faixa de Gaza, sabe, o cara tá chegando aí, o Netanyahu vai ser recebido lá no Congresso estadunidense, vê se pode uma coisa dessa, a Kamala Harris, que já se apresentou como sendo, né, a sucessora de Biden na disputa eleitoral, sabe, já disse que não vai ali ao Congresso, sabe, recepcionar o tal de Netanyahu, entendeu? Mas veja que esse Netanyahu ali, sabe, é um desses caras aí, sabe, aí que se alimenta com discurso de ódio, sabe, como se alimentou na Alemanha os alemães de nazismo, como se alimentou na Itália os italianos de fascismo, tá certo? De discurso de ódio. E como sempre aconteceu, bicho, essas guerras das cruzadas, por exemplo, sabe? Havia discurso de ódio movimentando ali, sabe? Europeus a irem lá para Jerusalém, sabe? Matar muçulmanos, matar árabes, entendeu? É o discurso, sabe? Que cria aí, sabe, que faz o cérebro se movimentar e produzir hormônios que vão ali afetando certas áreas, entendeu? E que faz o ser humano ficar cego, obcecado, entendeu? E partir na direção da violência, tá certo? Nazifascismo é um discurso de violência, certo? A origem das espécies, segundo Darwin, né, partiu da violência, sabe? A brutalidade dos seres, sabe? É que fez ali, sabe? Operou a seleção natural. É isso que disse Darwin, tá certo? Mas não sei se ele, sabe, contrapôs ali, ele era biólogo ali, sabe? Ele estava ali, né, ali naquela área ali, sabe, deixa-me ver aqui, sabe? Ele era o que, rapaz? Ele era naturalista, era geólogo e biólogo, portanto, aí dessa área cega da natureza, entendeu? Não tem aí, eu não estou enxergando aqui onde ele poderia colocar ele, o ser humano, sabe? Quando ele fala de naturalismo, quando ele fala de geologia e de biologia, eu não estou enxergando ali um espaço para ali colocar o ser humano aí dentro, sabe? E pensar o ser humano como um ser de valor, certo? Um ser de justiça, um ser de respeito, sabe? Eu não sei, entendeu? E dessa maneira a gente então vê, eu queria falar do nazifascismo, porque hoje o que está acontecendo ali na faixa de Gaza, certo? É um gesto de brutalidade tremendo ali, sabe? De um povo com tecnologia de guerra, assim, sabe? De ponta, entendeu? De tecnologia de guerra de ponta, e ali, sabe? Sangue sendo derramado, sabe? Ali como se os caras quisessem ali fazer, sabe? Uma seleção natural de novo, repetir essa brutalidade da selva, entendeu? Pelo amor de Deus, tá certo? E esse cara vai ser recebido nos Estados Unidos aí, eu estou falando do Netanyahu, certo? Estados Unidos aí, sabe, que é também uma nação guerreira, que opera aí, sabe, a dominação sobre outros povos, e aí nos pega no meio do caminho, bicho. O Lula hoje, ele sapateia na chapa quente, tá certo? Ele não pode elogiar os chineses como ele fez aí, sabe? Dizendo aí, sabe? Que deve manter relações cordiais tanto com os chineses como com os estadunidenses, tá certo? Não pode se opor à Rússia, tá certo? Tem que ficar ali sapateando. Ali ele fala alguma coisa contra o Maduro, mas eu acho que é assim, covardia, entendeu? Porque o Maduro, no fundo ali, sabe, no país dele, ele está defendendo, sabe, a soberania do país dele. Eu até escrevi alguma coisa aqui, sabe? Sobre essa questão venezuelana, domingo que vem vai ter eleição lá. Teve um doido aí chamado Chaves, eu não lembro agora o primeiro nome dele, Hugo Chaves, certo? E ali ele propôs aí, sabe, um remendado de teorias, sabe,
e propôs aí um processo revolucionário ali, sabe? E diz hoje, e afirmou que o país dele agora é um país socialista. Aí o Lula se mete a falar e diz que, sabe, que pelas práticas que faz, os chineses ali na sua população de 1,3 bilhão, sabe, não constituem uma república socialista. Eles são hoje uma república capitalista. Aí pula de lá o Zé Reinaldo, o jornalista da 247, diz assim: não, pede lá, doutor, não é assim, tá certo? Vamos melhorar aí a teoria política, certo? Vamos melhorar aí a ciência política, como diria Marx, talvez, tá certo? Não é bem assim, tá certo? Os chineses, certo? Eles têm um partido que comanda ali, sabe? A política que endurece ali o jogo, que não deixa, que não dá rédea curta para ninguém, tá certo? É o Partido Comunista, tá certo? Onde tem ali filiados e tem ali, sabe, centenas, não sei se chega a milhares de chineses ali participando dessa força política aí, tá certo? Falei de força, tá certo? Dessa força tremenda aí, uma vontade, talvez possamos dizer assim, sabe, seguindo aí o que diz Schopenhauer. Eu falo de energia também, tá certo? Então, lá entre os chineses tem essa energia medonha que se chama Partido Chinês, tá certo? Ali, a energia de 1,3 bilhão ali de pessoas afetadas, pelo menos isso. Se esse 1,3 bilhão não exercitam, sabe, essa força estupenda, essa energia estupenda, essa vontade estupenda, sabe, natural, biológica, chamada Partido Comunista, pelos menos ali, sabe, a ele se submete, tá certo? E tem toda uma organização, entendeu? Não fosse o velho Mao Tse-tung, sabe, ou Mao Zedong, como diz a cara daquele cara lá de Pernambuco, Mao Zedong. Não fosse Mao Zedong, sabe, se pôr de macho, sabe, ali depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Em que os chineses foram vítimas, é certo, da dominação japonesa, entendeu? Os japoneses, bicho, pularam da ilha deles para o continente e foram na direção, rapaz, ali, o Hirohito, sabe, o imperador, foram na direção da China, vê se pode, certo? Porra, bicho, aí é foda. Aí, rapaz, o Mao Zedong, sabe, eu tô querendo me lembrar do professor, rapaz, aí, um sociólogo. Não, ele é da área de assistência social, eu acho. E... mas ele é comunista, o cara, sabe? Porra, não vou lembrar o nome dele. Mas assim, o fato é que quando são 31 minutos, eu vou parando por aqui, senão vai cortar o vídeo e eu não quero mais continuar. Deixa para continuar essa conversa mole amanhã. Sou caboclo falador, meu nome é Ernest, e quem fala muito dá bom dia cavalo e dei.